Olá, pessoal. Então, hoje continuamos a nossa conversa do vídeo anterior, né? Falando sobre a fisiologia do sistema nervoso, mais especificamente sobre o tecido nervoso e mais especificamente ainda sobre uma das células que constituem o tecido nervoso. A mais famosa delas, a mais comentada delas, mas como vocês sabem, não é a única. Mas é a mais famosa porque graças a esta célula, que vocês estão vendo aí, que são os neurônios, né? Graças aos neurônios, o sistema nervoso é capaz de captar estímulos e transmitir esses estímulos adiante. Tá? Então, hoje, como havíamos combinado no vídeo anterior, a gente vai falar mais detalhadamente sobre os neurônios. Vocês estão vendo nesta figura aí, representada, diferentes tipos de neurônios. Tá? Então, existem diferentes maneiras da gente classificar os neurônios. Os nossos neurônios não são todos iguais. Os meus neurônios não são todos iguais. Eu tenho diferentes tipos de neurônios, assim como vocês também, certo? E nesta figura, em cima aqui, nesta barra em cima, vocês estão vendo uma das classificações que nós utilizamos para entender melhor os neurônios. Nessa classificação, nós temos neurônios sensitivos, nós temos interneurônios e ainda temos neurônios motores. Aqui está escrito eferente, como vocês podem ler, mas o termo mais utilizado é motor. Neurônios motores ou neurônios eferentes são sinônimos, tá? Mas eu vou usar mais neurônio motor. Neurônios sensitivos, aqui bem à esquerda, também tem um sinônimo. São neurônios aferentes, né? Do aferente sensitivo e ferente motor. Só muda a primeira letra, né? Mas até para evitar confusões, eu e a maioria usa neurônios sensitivos e neurônios motores, tá? Então, nessa classificação, a gente entende aonde se localizam, ela nos indica aonde está o neurônio e qual a função do neurônio, certo? Os neurônios sensitivos, pessoal, são neurônios que têm a função de conduzir o estímulo da periferia para o sistema nervoso central, tá? Considerando que nós já reavivamos a memória, né, no vídeo anterior e localizamos onde está o sistema nervoso central e tudo que está fora do sistema nervoso central é sistema nervoso periférico, né? Então, vocês já, de posse dessa informação e associando essa informação que vocês já tinham do vídeo anterior com essa informação que eu acabo de dar, dizendo para vocês, repito, que os neurônios sensitivos, eles têm a função de levar os estímulos, né, de conduzir os estímulos da periferia para o sistema nervoso central, vocês concluem que a maior parte, os dendritos, o axônio, o corpo celular e a maior parte do axônio dos neurônios sensitivos está formando sistema periférico, está formando aqueles nervos, certo? Especialmente os nervos espinhais, né? Mas também os nervos motores, certo? Só o final do axônio, tá? O final do axônio, a porção final do axônio, que a gente chama de terminal axônico, né, é que está dentro do sistema nervoso central. Então, aí estão os neurônios sensitivos.
E esta é a função dos neurônios sensitivos. Repito pela terceira vez. Conduzir os estímulos nervosos da periferia para o sistema nervoso central. Não entendi bem o que é periferia, professor. É tudo que não é sistema nervoso central. Né? Em termos, a pele, os órgãos, certo? Os músculos, tudo isso é periferia. É onde chegam os estímulos, certo? E esses estímulos, então, devem chegar ao sistema nervoso central. Porque se não chegarem ao sistema nervoso central, eu não terei consciência do estímulo. Me entendem? Vou dar um exemplo do que eu estou falando, tá, pessoal? Vou dar um exemplo. É importante, aliás, é fundamental para que nós tenhamos consciência que estamos recebendo um estímulo, seja ele na pele, seja ele aonde for, que este estímulo chegue ao sistema nervoso central. Senão, eu não terei consciência dele. É como se ele não existisse para mim. Vou dar um exemplo. Deixa eu pegar a minha caneta. Duas situações. Primeira situação. Eu estou encostando a caneta na palma da minha mão, certo? Ou seja, eu estou fazendo um estímulo sensitivo, um estímulo tátil aqui, sensitivo, certo? Muito bem. Então, eu estou estimulando receptores táteis na minha pele, aqui os mecanorreceptores, e esses estímulos estão sendo conduzidos por neurônios sensitivos até o meu sistema nervoso central. Esse estímulo pode ir até a medula, mas ele normalmente vai até o córtex, certo? Muito bem. E a partir desse estímulo sensitivo, que está chegando ao meu sistema nervoso central, eu vou reconhecer esse estímulo sensitivo, vou comparar ele com as minhas memórias pregressas e, a partir daí, dessa reunião de informações, eu vou elaborar e emitir uma resposta a este estímulo, certo? Se estiver fazendo cócega aqui, eu vou rir. Se estiver doendo, eu vou retirar a mão. Enfim, alguma resposta eu terei que tomar quando chegar esse estímulo aqui na minha mão. Certo? Muito bem. Então, chegou o estímulo, eu senti o estímulo, eu tomei consciência do estímulo e eu reagi a esse estímulo de alguma forma. Beleza. Primeira situação. Situação 2 agora. Eu anestesiei, fiz uma anestesia local aqui. Peguei uma lidocaína ali, injetei aqui, esperei alguns minutinhos ali, anestesia. Tá? Não vou usar uma anestesia geral para não ser muito radical agora, né? Bom, muito bem. Após eu ter anestesiado aquele local ali, eu sou curioso, quero ver se eu anestesiei mesmo, se pegou a anestesia. E aí eu faço o mesmo estímulo que eu tinha feito na situação 1. Faço agora. Não sinto nada. Não sinto nada. Mas o estímulo existe, professor. Claro que o estímulo existe. Mas eu não estou sentindo. Não estou sentindo porque eu inibi os neurônios sensitivos aqui com a minha anestesia local. Mas o estímulo existe. Aliás, eu posso até, agora, na situação 2, fazer um estímulo mais forte ainda que eu não vou sentir. Por quê? Porque está anestesiado. Mas o estímulo existe. Existe. Então, eu não tenho consciência do estímulo na situação 2. Eu não tenho consciência, porque esse estímulo não está chegando ao meu sistema nervoso central. Não está chegando por quê? Porque eu anestesiei os neurônios sensitivos aqui nesta parte inicial aqui. Os meus receptores locais estão anestesiados, eu não estou sentindo. Então, é fundamental, pessoal, para que a gente reconheça o estímulo, que qualquer estímulo chegue ao sistema nervoso central, tá? E quem faz esse transporte, essa condução, são os neurônios sensitivos, tá? Muito bem. Quando os neurônios sensitivos, quando os
os axônios, né, dos neurônios sensitivos, que eu disse para vocês, já estão no sistema, a porção final, né, dos nossos neurônios sensitivos estão no sistema nervoso central. Obviamente, uma grande parte na medula espinhal, né, porque nós temos muito mais nervos espinhais do que nervos cranianos, que vocês sabem que só são 12 pares, né? Os nervos espinhais estão em muito maior número. Muito bem. Então, quando esse estímulo percorre todo o neurônio sensitivo e chega lá no terminal axônico do neurônio sensitivo, esse estímulo vai passar para os interneurônios. Os interneurônios são pequenos neurônios, vocês podem encontrar em alguma literatura chamando neurônios associativos, tá? Interneurônios ou neurônios associativos. Esses interneurônios, normalmente eles são pequenos, né? São neurônios pequenos e estão todo ele dentro do sistema nervoso central. Tá? Todo ele dentro do sistema nervoso central. Dendritos, corpo celular e todo o axônio está dentro do sistema nervoso central. Tá? E estes interneurônios vão conduzir o estímulo ao longo do meu sistema nervoso central, ou seja, vão levar esse estímulo, vão receber o estímulo ali na medula, né, na entrada da medula, e vão levar esse estímulo lá no meu córtex, e de lá vai vir uma resposta, né, sempre por interneurônios, por neurônios associativos, nem todos eles são pequenos, tá? Por neurônios associativos ou interneurônios. Os interneurônios pequenos são aqueles que participam do arco reflexo. Depois eu vou mostrar uma figura para vocês, e mais adiante eu vou diferenciar de novo, aqueles estímulos que vão lá no córtex, e nós elaboramos uma resposta, ou aqueles neurônios, aqueles estímulos que chegam na medula, e da medula mesmo, sem precisarmos raciocinar muito, a gente já emite uma resposta. Esse é o arco reflexo, né? Aquela movimentação rápida, que eu nem penso para fazer, eu faço no reflexo, que a gente chama, né? Isso é um arco reflexo. Então, esses estímulos passam para um interneurônio e logo em seguida já chegam ao neurônio motor. Muito bem. Os neurônios motores, qual é a função dos neurônios motores? É conduzir os estímulos nervosos do sistema nervoso central até a periferia, certo? Então, os neurônios motores, eles conduzem os estímulos no sentido contrário aos neurônios sensitivos, né? Os neurônios motores levam as informações, os estímulos nervosos do sistema nervoso central para a periferia, certo? Exatamente o oposto do que fazem os neurônios sensitivos. E aonde estão esses neurônios motores? Muito bem. Os dendritos e o corpo celular dos neurônios motores estão dentro do sistema nervoso central. Um pedacinho inicial ali do axônio também, mas a maior parte do axônio está no sistema nervoso periférico. Está formando o sistema nervoso periférico. Então, a maior parte do axônio dos neurônios motores está no sistema nervoso central, ou seja, formando nervos, aqueles nervos, né? Repito, a maior parte são nervos espinhais e alguns são nervos cranianos, tá? Então, nessa classificação, e essa é a mais comum, pessoal, é a classificação mais utilizada, assim, neurônios sensitivos e neurônios motores. Às vezes a gente nem fala muito em interneurônios, mas é importante que vocês saibam. Bom, vocês estão vendo que aqui nos neurônios sensitivos existem dois tipos diferentes de neurônios desenhados. Eu não vou entrar muito em detalhe nessa parte estrutural dos neurônios. O que mais me interessava aqui nessa figura é lembrar vocês das diferenças em termos de função e localização dos neurônios. Não me interessa, por enquanto, essa diferença, digamos assim, da estrutura, né, da morfologia do neurônio, digamos assim, mas existe uma forma
também de classificar os neurônios, em que os neurônios sensitivos são pseudo-unipolares, que seria esse bem da esquerda aqui, né? Aonde ele foge um pouco daquele padrão que a gente conhece de neurônio desde o colégio, né? Porque aqui estão os dendritos, esses dendritos convergem e já formam um axônio, e o corpo celular, né, está mais ou menos já no final do axônio. E depois o axônio tem as suas ramificações, né, já lá dentro do sistema nervoso central. Tá? Então, esse é se vocês ouvirem falar em neurônios pseudo-unipolares, saibam que eles têm esse formato aqui, e que são neurônios sensitivos. Neurônios bipolares, né, tem dois polos já bem definidos. Esse aqui já é mais parecido com aquele neurônio clássico que a gente conhece. Um parêntese. Neurônio bipolar é só o termo que se usa para esse tipo de neurônio, da morfologia desse neurônio, não tem absolutamente nada a ver com aquele transtorno bipolar, tá, pessoal? Não façam essa associação, porque não existe, tá? Nesse tipo aqui, bipolar, tem aqui os dendritos que convergem, né, formando um axônio que chega a um corpo celular e do corpo celular emerge, né, o axônio propriamente dito. Então, aqui nós temos dois polos bipolar. Tá? Depois, temos os multipolares. Tá? Este multipolar já é, sim, o neurônio mais parecido com o neurônio clássico. Né? O neurônio clássico, a que eu me refiro, que a gente normalmente vê nas figuras lá, ainda no colégio, é esse neurônio motor aqui, né? Em que existem N dendritos que chegam a um corpo celular e do corpo celular emerge o axônio, que tem lá as ramificações axônicas já no terminal axônico, tá? Muito bem. Então, essa é só uma classificação para que vocês saibam que ela existe. Tá? Ainda existem neurônios, como eu já disse, vocês podem ver aqui, deixa eu apagar, existem outras maneiras da gente classificar os neurônios. Como eu disse no vídeo anterior, existem os neurônios com bainha de mielina, ou seja, tem bainha de mielina bem pronunciada, e os neurônios motores têm, e esses neurônios sensitivos pseudo-unipolares têm bainha de mielina bem pronunciada, vocês podem ver, certo? São neurônios mielinizados ou neurônios do tipo A, tá? A maiúsculo, e existem os neurônios amielinizados, que são considerados, entre aspas, sem bainha de mielina, também chamados de neurônios do tipo C, C maiúsculo, tá? Então, muito bem. O que eu queria chamar a atenção de vocês, especialmente para neurônios sensitivos e neurônios motores. Vamos adiante, que o tempo está voando aqui. Deixa eu passar a próxima figura. Tá. Essa figura, pessoal, ela parece, as letras estão um pouco fora de foco, tá? Com um pouco de boa vontade até dá para ler, porque a maior parte, ou algumas delas, são estruturas que vocês já conhecem. Mas o que eu quero com esta figura é que vocês enxerguem o que eu estava tentando mostrar aqui no meu gestual, tá? O que eu quero que vocês enxerguem é o seguinte nessa figura, né? Porque vocês têm que, além de ouvir o que eu falo, vocês têm que ver o que eu estou falando, tá? Isso ajuda a entender melhor, tá? Se nós estivéssemos numa aula presencial, eu estaria desenhando isso aqui para vocês, mas temos limitações, a gente tem que fazer o melhor que pode, tá? Então, o que essa figura está mostrando é que há um ferimento de pele, né, na mão deste indivíduo. Aqui está, ó, há um ferimento na pele, né, aqui
na mão deste indivíduo representado aí, tá? Este ferimento pode ter sido feito com um objeto cortante, né, que é o que parece. Certamente, pessoal, se há um corte, há lesão de tecido, né, a lesão tecidual aqui, certo? E se há uma lesão tecidual profunda, que inclusive levou a um pequeno sangramento ali, que ele está representando aqui, né, o sangue, né, pequeno sangramento, evidentemente que há dor, né? Todo mundo já cortou a mão, já se cortou e sabe que a gente sente dor, né? Muito bem. Então, o que essa figura está mostrando para vocês, é o que eu quero, é o caminho que os estímulos percorrem. Especificamente aqui é um estímulo de dor, tá? Mais adiante eu vou voltar a falar disso aqui. Mas vejam que o que está representando aqui, ó, é que o neurônio sensitivo, sendo estimulado por substâncias que são liberadas pelas células que foram lesionadas, né? No momento em que lesiona tecido, algumas células são lesadas, rompidas, e há liberação de algumas substâncias aqui, substâncias químicas que estimulam os receptores para a dor. Os receptores para a dor são neurônios sensitivos. Esses receptores que reconhecem estímulo doloroso, estímulo de dor, a gente chama de nociceptores. Deem uma olhada. Nociceptores, receptores que reconhecem estímulos de dor. Vocês vão ver que existem nociceptores químicos, que é o que está sendo estimulado, nociceptores mecânicos, que é a dor, por exemplo, de um beliscão, que não chega a lesionar tecido, mas dói, né? Dependendo do beliscão, dói muito, dependendo do lugar onde... Eu tomei muito beliscão aqui, ó, e aqui dói, né? Dói bastante. Um puxão de orelha também dói, né? Então, um estímulo mecânico que causa dor está estimulando nociceptores mecânicos. Um estímulo químico que causa dor, que é o caso de algumas substâncias que estão sendo liberadas das células lesionadas, estimula nociceptores químicos. E ainda existem nociceptores térmicos, que são estimulados quando a gente, né, vira uma água quente aqui, né, vai servir o mate, vira na mão. Ou seja, água quente, queimou a mão, doeu. Imagina o que está fazendo o esôfago, né? Mas não vem ao caso agora. Então, água quente, queimou, vai estimular nociceptores térmicos para o calor, porque o frio também queima, né? Se um dia vocês forem trabalhar, quem ainda não trabalhou com nitrogênio líquido, ele pode queimar, e eu acho que dói até mais. As queimaduras que eu tenho por nitrogênio líquido, eu acho que me doeram mais do que queimaduras com água quente do mate. Aí, o nitrogênio líquido, né, estimulou nociceptores térmicos para o frio. Enfim, o que eu quero que vocês saibam é que esses estímulos dolorosos, eles são conduzidos por neurônios sensitivos, aqui está indo o neurônio, até o sistema nervoso central. Aqui ele vai passar esses estímulos para interneurônios, que vão levar esse estímulo até o tálamo. Lá no tálamo, há uma nova sinapse e um outro interneurônio vai levar esse estímulo até o nosso córtex. O que é o córtex cerebral? O córtex cerebral é aquela camada, ou aquelas camadas mais externas de neurônios do nosso encéfalo. Aqui no córtex cerebral é que nós elaboramos as respostas. Aqui é que nós, é o dito raciocínio, né? Está aqui no nosso córtex cerebral. E o nosso córtex cerebral, ele já está todo mapeado, né? Então, existem regiões do nosso córtex que vão receber estímulos táteis, outras regiões, estímulos auditivos, olfativos, táteis, de dor, que é o exemplo aqui, tá? Então, a partir daí,
este indivíduo tomou consciência daquele estímulo doloroso, ele vai receber esse estímulo lá no córtex e, de forma raciocinada, ele vai olhar e, num primeiro momento, averiguar, e aí já entram estímulos, no momento que ele olha e começa a analisar, já está entrando aqui outro tipo de estímulo, que não é mais dor, é o estímulo da visão, né? São estímulos visuais. Aí ele vai, tendo consciência da dor e avaliando visualmente o corte, ele vai tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. Provavelmente, ele vai segurar a mão, né? Nesse estímulo tátil que a gente faz aqui, ó, já é uma resposta motora, né, aos estímulos que chegaram no meu córtex. Então, eu raciocinei e levei a mão para segurar. Ao segurar, que é um movimento, digamos assim, quase que reflexo, né, eu já estou tentando diminuir um pouco a dor. E por alguns momentos, ao apertar assim, talvez eu diminua a sensação de dor. Logo em seguida, eu vou atrás de um algodão, né, de uma compressa, de alguma coisa para tentar estancar o sangramento. Né? Depois, provavelmente, eu vou lavar esse sangramento e avaliar novamente a extensão. Bom, e a partir daí eu vou tomar a iniciativa de colocar um medicamento, ou vou ter que ir no pronto-socorro, ou, enfim, vocês já me entenderam, né? Ou seja, eu vou elaborar e vou tomar decisões, respostas a esses estímulos que estão chegando no meu córtex, tá bem? E estas respostas, evidentemente, são conduzidas por interneurônios até a medula, e da medula sairá um estímulo. Eu deveria trocar a cor aqui, vamos ver se eu troco. E desse estímulo, dessa resposta, através dos neurônios motores, essa resposta chegará, né, até a periferia. Neste caso aqui, ele se levou a mão e segurou aqui, ó, ele está segurando a mão lesionada, né? Certo? Então, foi mais ou menos isso que eu tentei explicar para vocês. Agora, vendo, eu acho que vocês conseguem, ao enxergar, entender melhor o que eu falei para vocês. Certo? Tem mais uma figura aqui, a seguinte, vamos ver qual é. Essa figura aqui, ó, ela mostra para vocês algo semelhante que a figura anterior mostrava, tá? Só que aqui, essa figura, ela se refere a um arco reflexo. Na figura anterior, o estímulo chegava até o córtex, e de lá vinha uma resposta. Nessa figura aqui, ele está mostrando estímulos sensitivos que chegam na medula e que na medula mesmo já sai uma resposta motora, que é o que caracteriza o arco reflexo, né? O reflexo medular. São decisões e respostas rápidas, instintivas e que eu não tenho tempo de pensar. E aí tem o exemplo, né? Isso aqui a gente fazia, né? O pediatra fazia desde o momento que a gente era criança, às vezes brincando, a gente fazia também, pegar um martelinho e bater bem no meio do joelho, né? E aí tu dá um chute. Isso é instintivo, é um arco reflexo, né? Então, aqui em azul, ó, vocês estão vendo o deixa eu pegar o azul para não passar por cima. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui vocês estão vendo, ó, que ele está representando o neurônio sensitivo, levando esse estímulo sensitivo até a medula espinhal, até o sistema nervoso central, certo? Aqui não mostra, mas teria um interneurônio, um neurônio associativo, que receberia esse estímulo e já passaria esse estímulo para um neurônio motor que traz a resposta até a periferia. No caso aqui,
a musculatura na região da perna, né? Da coxa, e a gente faz aquele movimento de chute. Isto aqui é um arco reflexo, é um reflexo medular. Esse estímulo aqui, ele é instintivo, né? Ele não precisou de um raciocínio meu, de uma resposta elaborada para movimentar. Aqui ele dá um outro exemplo, ó. Um outro exemplo, ele só mudou a cor aqui, mas aqui, ó, um objeto pontiagudo, um prego, né? Fincou na ponta do dedo ali do indivíduo, os neurônios sensitivos, né? Os receptores táteis, que são neurônios sensitivos, reconheceram esse estímulo, levaram esse estímulo até a medula, passaram esse estímulo para um interneurônio, que, por sua vez, passou esse estímulo para um neurônio motor, e veio a resposta para a musculatura do antebraço, do braço, enfim. E o que o indivíduo faz? Ele rapidamente retira o dedo, porque aquele prego, aquele objeto que fincou na mão dele ali, deu um estímulo de dor. Ele se assustou e puxou a mão. Isso é um arco reflexo. Vejam que é diferente daquele estímulo que a figura anterior mostrava, né? Que o estímulo vai lá no córtex cerebral e de lá vem uma resposta raciocinada. Certo? Muito bem. O exemplo clássico, que também tem o mesmo tipo de exemplo da figura anterior, é eu passar uma linha no buraco da agulha, né? Eu tenho que ter aqui uma sintonia fina, eu tenho que estar vendo, então não pode ser num reflexo, assim, num arco reflexo eu vou passar a linha no buraco da agulha. É óbvio que não, só com muita sorte. Mas esses estímulos sensitivos todos, de eu segurar a agulha, de eu segurar a linha, de eu estar vendo, né? Isso tudo é estímulo sensitivo que vai lá no meu córtex e de lá eu elaboro uma resposta que tem que ser movimentos finos, sintonia fina, para que eu consiga colocar a linha na agulha, tá, pessoal? Certo? Eu acho que está bem caracterizado, né? Aqui na parte de baixo da figura, só para concluir, ele deu um zoom no que está acontecendo aqui em cima, ó, né? Na parte de cima da figura, ou seja, aqui está representada a periferia, neste caso a pele, né? Aqui estão os neurônios sensitivos, ó, que são receptores táteis, certo? Aí chegou o estímulo sobre a pele aqui, e esses estímulos sensitivos por neurônios sensitivos, obviamente, são levados até a medula, e esse estímulo é passado para um interneurônio, este interneurônio passa esse estímulo para um neurônio motor, e este neurônio motor traz esse estímulo até a periferia, que neste caso aqui é músculo estriado esquelético, porque a resposta ao estímulo vai ser movimentar o dedo, ou movimentar a mão, ou movimentar o braço, etc. Tá bem, pessoal? Então, assim, ó, no vídeo de hoje, neste vídeo, tá? A ideia, como eu havia combinado com vocês, foi começar a falar sobre neurônio. Tá? Eu falei dos diferentes tipos de neurônio, dei ênfase para os neurônios sensitivos e para os neurônios motores, relembrei para vocês a função deles, a localização deles, e para que vocês enxergassem essa função e essa localização, eu mostrei a figura da figura anterior e esta figura aqui. Lembrando que na figura anterior e esta figura aqui, uma pequena diferença entre o local aonde chega o estímulo sensitivo e da onde parte a resposta motora. No reflexo, que é este aqui, parte da própria medula espinhal. Na figura anterior, como é algo raciocinado, que eu tomo consciência, vai lá do córtex cerebral. Certo, pessoal? Ficamos por aqui hoje, porque a gente já está chegando no nosso tempo previsto. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando de neurônio, tá? E aí vamos entrar dentro do neurônio. A gente já conhece o caminho dos
estímulos nervosos. Agora a gente vai entrar dentro do neurônio e ver o que acontece toda vez que um neurônio recebe esse estímulo e passa esse estímulo adiante. Tá? Porque aí é interessante que vocês vão entender quando um neurônio é inibido por um anestésico, por exemplo. Tá? Não vou dar muito spoiler, vou ficar por aqui, tá bem? Um abraço, até o próximo. Deixa eu fechar direitinho isso aqui para não perder. Tchau, tchau.